Olá, meu amigo, companheiro e ouvinte da Palavra de Deus. Neste momento eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Você que me ouve neste momento, eu quero deixar uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus. Nós sabemos que o povo de Israel sempre foi um povo desobediente, sempre foi um povo que buscava outros deuses. Só que houve um período na vida de Israel que mudou a sua história, mudou a sua vida. Eles fizeram o que eles queriam até um determinado momento. Mas quando Deus tem um projeto na vida de alguém, ele vai até onde Deus quer. O único profeta do Antigo Testamento que profetizou o que ia acontecer com Israel. E o que ia acontecer com Israel não era coisa boa, era terrível. No ano de 700 antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, Deus levanta vários profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Joel, grandes homens de Deus, grandes profetas do Senhor. E um desses profetas, Deus o separa para profetizar algo sobre a vida do povo de Israel. E o nome deste profeta, conhecido como profeta maior, profeta Jeremias. Jeremias, todos nós conhecemos a história e sabemos que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Antes de ser formado, disse a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo de número 5: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações te dei por profeta. E nós vemos aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, do capítulo de número 25, versículo 10, diz assim: farei cessar entre eles a voz do fogueiro e a alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva, e o som e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. 70 anos foi determinado sobre o povo de Israel. O povo de Israel foi preso, levado a cativo durante 70 anos. 70 anos foi o rei da Síria desceu, levou 10 tribos de Israel, não se sabe para onde foi. Passou 50 anos, o rei voltou novamente e levou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e de Efraim para ser preso cativo na Babilônia. E nós sabemos perfeitamente que 200 mil judeus foram levados amarrados, algemados em plena praça pública, e só ficou as mulheres e as crianças de colo, que eram meninas. Se fossem meninos, assim que desmamasse do peito, era levado cativo para a Babilônia também. E lá sua mãe nunca mais via. E o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, profetizou isto sobre a vida de Israel, que 70 anos viriam de cativeiro, de prisão, de sofrimento sobre o povo de Israel. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele fala que veio a mão do Senhor, o arrebatou e o levou e mostrou todo Israel morto. E disse: Deus pode reviver? E ele disse: tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre esses ossos
e eles se levantaram de pé. Deus estava mostrando a casa de Israel. Deus estava mostrando o povo de Israel tudo morto. Ezequiel estava preso no calabouço, no cativeiro, nesta mesma época em que ocorreu tudo isto. Isaías disse que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e voarão nas alturas. Isaías estava dando uma profecia para o povo de Israel da época, para que eles tivessem esperança no Senhor, que a sua esperança fosse voltada em Deus, e Deus então renovaria suas forças e eles voariam como águia. Nós vemos Esdra e Neemias também na mesma época em que aconteceu tudo isto, eles projetando o andamento das construções, em que a casa do povo de Israel foi toda destruída, foi jogada por terra, acabou com tudo, a terra virou uma assolação, um deserto. E Esdra e Neemias viviam na mesma época. Malaquias disse: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Malaquias estava dizendo isto para que o povo trouxesse o dinheiro, para que eles reconstruíssem as casas, reconstruíssem o templo de Deus que foi destruído daquela época. E nós vemos também o profeta Ageu dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Todos esses profetas viveram na mesma época. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isto, com todas essas palavras? Eu quero dizer que Deus, Ele permite a nossa vida, nós andarmos da maneira que nós queremos, até o dia que Ele quer. Quando Ele nos pesca, quando Ele nos fisga, você que já pescou sabe do que eu estou falando. Você joga a isca, o peixe fisga e você dá corda para ele até ele cansar. Quando ele cansar, então você puxa e tira ele para fora. Assim é Deus. Ele vai te dando corda, você vai pecando, vai errando, vai falhando, vai fazendo da maneira que te dá na teia. Chega um momento em que as coisas ficam estreitas, ficam difíceis para nós. E para o povo de Israel foi difícil. 70 anos no cativeiro. 70 anos que eles perderam esposa, perderam famílias, filhos, perderam a sua terra, porque o povo de Israel tinha 3 coisas: o templo, a terra e a lei de Deus. Templo, terra e lei de Deus. Quando eles foram levados cativo, eles perderam o templo, onde eles adoravam a Deus, perderam a terra, onde eles plantavam, colhiam e vendiam, mas não perderam a lei de Deus, a palavra. E esta palavra aqui ficou guardada na tábua do seu coração. Eles se apegaram tanto à palavra de Deus, mas tanto, que quando entra o Novo Testamento, aparece os fariseus, os doutores da lei. Por que que aparecem os fariseus? Porque são esses judeus, conhecidos como os remanescentes fiéis, que se asseguraram a palavra de Deus, se prenderam na palavra. E eles se prenderam tanto na palavra que qualquer coisa para eles era pecado. Se a pessoa cuspisse no chão no dia de sábado, era pecado. Se a pessoa fizesse qualquer coisa que transgredisse a lei de Deus, para eles era pecado. Eles tinham no mínimo 612 leis que eles mesmos criaram como dogmas deles mesmos, não que tenha na Bíblia Sagrada, mas eles mesmos criaram. Não pode isso, não pode aquilo, qualquer coisa tem que apedrejar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No dia de sábado, uma pessoa não podia andar mais que 800 metros. No dia de sábado, a pessoa não podia ser curada, não podia acontecer milagre.
não podia cuspir no chão que estava aguando a terra, não podia limpar a casa, não podia fazer comida. Então eles criaram 612 leis, eles acabaram virando fanáticos a ponto de colocarem um jugo sobre si mesmo, do qual o próprio Jesus disse que nem eles conseguiriam guardar tudo aquilo que eles mesmos criaram. Então o que eu quero te dizer é que Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, Ele move o mundo, Ele move a terra, Ele abre portas, Ele fecha portas, de alguma maneira Ele faz alguma coisa para que você venha para a presença de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. É isso que Deus manda falar para ti. Amém? Deus te abençoe.